Olá, estamos iniciando mais um encontro de diálogo, de informação, de também estímulo à fé aqui no programa Castelo Forte. Sempre é muito bom podermos dialogar com pessoas que, dentro da sua área de trabalho, de atuação, procuram colaborar com o bem de pessoas, de famílias da nossa sociedade aqui em Lajeado, no Vale do Taquari. Hoje nós temos a oportunidade de conversar com a Anete Diel Martins, que é gerente de recursos humanos de uma empresa local. E a Anete vai conversar conosco sobre essa relação, esse entendimento do trabalho, da nossa participação, não só dentro da empresa, mas como a gente também se relaciona uns com os outros, como enxergamos o trabalho. Anete, muito obrigado por receber o convite, aceitá-lo, de conversar conosco sobre esse aspecto tão importante da vida de todos nós, como a gente se relaciona com o trabalho, com os colegas de trabalho. Tudo bem com você? Tudo bem, agradeço a oportunidade, né? E realmente é uma discussão que nós temos feito nas empresas, e eu também participo do grupo de recursos humanos aqui da região, desse desafio, né, de fazer com que as pessoas entendam que o trabalho vai além de uma relação de emprego, digamos assim, né? Existe um contrato de trabalho, eu presto um serviço, recebo um salário por conta disso, mas vai além, né? Se nós pensarmos na nossa vida, hoje as crianças praticamente nascem e vão para uma escola, então elas têm uma relação social muito cedo. E a gente perdura essa relação social uma vida toda. E no trabalho não é diferente. Então a gente acredita que sim, o trabalho ele tem um valor muito importante, né? Ele vai além da questão salarial, que é uma necessidade, por uma questão de que eu tenho uma família muitas vezes para sustentar, eu tenho meu sustento para prover, mas tem aquela questão vinculada às relações, né? Às amizades que eu faço no local de trabalho, ao quanto eu consigo evoluir enquanto ser humano também, aprendendo atividades novas, crescendo, me desafiando ao longo do tempo. Então, acho que perpassa, né? Anete, na sua experiência, o que você percebe na forma como as pessoas veem o trabalho? Na sua experiência, as pessoas em geral veem o trabalho como algo positivo, algo que lhes traz prazer, satisfação na vida, ou ainda existe muito essa visão de trabalho como um mal necessário na nossa vida? Depende, né? Mas eu diria assim que em boa parte das pessoas a gente ainda percebe essa questão do trabalho como um mal necessário, né? Daquela cultura que existia um tempo atrás, né? Se você não for bem no colégio, você vai trabalhar. Então o trabalho passava a ser um castigo, né? E aí, como que se percebe isso no dia a dia das pessoas? Quando elas vêm para o trabalho, muitas vezes desmotivadas, né? Chegam lá já esperando o horário de ir embora. Então, a questão, o quanto eu me envolvo, o quanto eu tento fazer algo a mais, uma entrega a mais, né? Fazem o básico. Com isso, muitas vezes o retorno que a pessoa tem também é o básico, né? Ao passo que a gente tem aquelas outras pessoas, né? Que tem o brilho no olho, que você percebe que gostam do que fazem, das pessoas que vêm te solicitar uma oportunidade, ou das pessoas, quando surge uma oportunidade, elas são lembradas, e normalmente são lembradas porque estão fazendo algo mais. Então, uma coisa que a gente fala muito em recursos humanos é a pessoa que tem o brilho no olho. Ah, mas isso é uma coisa tão relativa, como é que você consegue perceber o brilho no olho de alguém, né? Mas você percebe, né? Quando a pessoa está ali, você percebe a motivação dela, o sorriso dela, ou o outro lado, né? O desânimo, a desmotivação, que acabam refletindo, talvez, no resultado do trabalho e gerando no resultado que ela vai colhendo ao longo do tempo, ou até aquelas questões que a gente fala, as pessoas não ficam muito tempo nos lugares. Então, lógico, cada empresa, cada local que você vai trabalhar tem o seu jeito de funcionar, né? Então, se eu for trabalhar no comércio é de uma forma, se eu for trabalhar numa indústria é de outra forma. Normalmente as escalas de trabalho, os horários, precisa trabalhar no sábado, não trabalha no sábado, trabalha no domingo, alteram. Mas eu também tenho que tentar encontrar aquilo que eu gosto de fazer, porque acho que à medida que a pessoa busca e se realiza fazendo, ela vai ser feliz. Então, se ela também tentar entender o que ela gosta de fazer, e nem sempre é possível, mas acho que você pode tentar buscar fazer aquilo que você gosta.
Você fala desse brilho no olho, dessa forma da pessoa ver o trabalho. Você diria que isso tem muito a ver com a criação da pessoa, tem a ver com aquilo que ela já traz de berço, de casa, ou como você imagina que isso vai acontecendo no decorrer da vida desse profissional? Como é que chega a ter esse brilho no olho, na sua opinião? Eu acredito que vem um pouco da criação, sim. Né? Se talvez você tenha crescido num ambiente onde você viu seu pai, sua mãe, sempre tratando o trabalho como uma coisa negativa, né? Tipo, eu preciso ir trabalhar, amanhã eu tenho que ir trabalhar. Né? Eu acho que isso acaba tendo um peso diferente, né? Na vida das pessoas. Lá em casa, por exemplo, eu tenho 2 meninas. Eu sei que tem uma que me perguntava quando menor: mãe, tu gosta de trabalhar? E eu sempre respondia para ela: tu gosta de ir para a escola? E ela dizia assim: eu disse, por que tu gosta de ir para a escola? Porque tem meus amigos, porque eu aprendo coisas. Então eu também dizia para ela: no meu trabalho eu também tenho os meus colegas, os meus amigos, eu também aprendo coisas. Então acho que está muito ligado à forma como você realmente traz a questão do trabalho de casa. E também, por um outro lado, pode estar ligado às experiências de cada um. Se eu tive uma experiência que foi me frustrando ao longo do tempo, eu sonho conseguir coisas que eu também não consigo realizar. Talvez isso também explique um pouco a relação que a pessoa vem a desenvolver com o trabalho. Estamos conversando com Anete Dil Martins, gerente de recursos humanos, aqui em Lajeado, numa empresa local. Anete, o quanto que um profissional, que um colaborador, um trabalhador é responsável pela qualidade do seu ambiente de trabalho, quanto cada um pode influenciar para que esse local de trabalho seja gostoso, tenha essa vontade de ir trabalhar todos os dias. Podemos dizer que cada um tem uma parte de responsabilidade. O que cabe à empresa também nesse sentido? Vamos colocar aí um peso meio a meio. Acho que assim, a empresa tem sim a responsabilidade de ter um ambiente de trabalho adequado, com condições adequadas. Acho que um ambiente de trabalho onde exista respeito nas relações, né? Na minha opinião, isso é fundamental. Talvez esteja atrelado até aos meus valores, né? Mas se isso é um valor para mim, eu não vou conseguir trabalhar numa empresa que não tenha isso, né? Isso talvez também explique, às vezes, o fato de uma pessoa não ficar num lugar, sair, buscar uma outra coisa. Mas, por outro lado, eu acho que a responsabilidade, ela também é minha, né? Se eu quero ter um ambiente de respeito, eu também tenho que respeitar, né? Se eu quero ter um ambiente mais alegre, eu também tenho que ter esse humor mais favorável, digamos assim, né? Não adianta eu chegar de mau humor e aí depois reclamar que o meu ambiente de trabalho é ruim. Então, acho que tem a contrapartida. Acho que é um equilíbrio. A empresa tem que fazer a sua parte, mas a pessoa que trabalha também tem que fazer a sua. E nesse relacionamento, se ouve falar muito da importância de se relacionar bem com os colegas de trabalho. Gostaria que você comentasse, como profissional nessa área, o que ajuda na relação com o colega e também na relação com aquele que é o meu superior, o meu chefe. Como é que você acha que deve funcionar essas duas áreas assim do relacionamento dentro do trabalho? Bom, o líder, né, o gestor, supervisor, enfim, né, como nós quisermos chamar, ele tem um papel fundamental, né? Se ele é uma pessoa que é mais atenta a essa questão das relações, ele normalmente acaba tendo um grupo mais coeso, né? Porque na medida que o conflito aparece, porque nas relações com pessoas os conflitos eles existem, né? E você consegue fazer uma inferência correta nesse conflito, a tendência é que ele se dissipe e a coisa ande bem, né? E por contrapartida, quando você tem um líder assim, as pessoas normalmente se sentem à vontade para discutir as questões que surgem ou para levar para esse líder e solicitar um apoio que, por sua vez, vai apoiar a pessoa para que ela tente resolver a situação diretamente com o colega. Quando você não tem isso, aí você tem uma chance muito grande de ter conflitos. Porque por mais que, eu sempre brinco que nós da área de recursos humanos temos o sonho assim de ter o ambiente ideal, né, o ambiente dos sonhos, ele não existe, né? Então, como eu falei, onde a gente tem muitas pessoas, ou poucas pessoas que sejam, mas mais de uma pessoa,
conflitos surgem, aparecem. E às vezes, não, nem sempre, as pessoas têm a maturidade de lidar com essas situações. O que a gente orienta, né? Conversa, né? Ainda acho que é a melhor alternativa, assim, né? Fez alguma coisa que eu não gostei? Fala pro colega do teu sentimento. Eu me senti dessa forma quando você fez isso. Então, eu não estou julgando, eu estou falando de um sentimento meu. E em relação a um sentimento meu, não tem um certo ou um errado. Tem o meu sentimento. Então, se o colega quiser me respeitar, numa próxima vez ele vai tentar não fazer isso. Mas isso é quase que uma batalha, se a gente for chamar assim, diária, né? Se fala muito ultimamente da questão também das diferentes gerações, as faixas etárias, e inclusive se fala de que as gerações mais novas, elas gostam que as coisas aconteçam rapidamente, um tanto imediatistas. Qual é a sua experiência nesse sentido? Pode-se dizer que muitos querem avançar logo, ter um salário mais alto, uma promoção rapidamente, e às vezes não estão dispostos a esperar um pouco. Como é que isso está acontecendo no mercado de trabalho hoje, na sua experiência? Isso acontece, né? Essa geração mais nova, ela vem com uma vontade de crescer maior e mais rápida. Acredito que o desafio das organizações esteja naquilo que nós falamos de deixar os papéis claros, né? Eles têm essa geração mais nova, ela tem a sede do crescimento, mas ao mesmo tempo ela tem a sede do desafio, a sede do aprendizado e a sede do feedback, ou seja, a sede de alguém que diga para ela como ela está indo. Então, se você conseguir trabalhar essas questões com ela, no sentido assim, esperamos isso de você. Em algum momento você vai dizer, você está entregando ou não está entregando. Se não está entregando, precisa melhorar nisso. Se está entregando, nós vamos ir te preparando para que você possa ir assumindo novos desafios. Não necessariamente um novo cargo, né? Porque dentro das empresas tem uma pirâmide que afunila. As oportunidades, elas precisam surgir, elas não vão surgir todo dia, mas quando a oportunidade surgir, a pessoa vai estar pronta, né? E aí sim ela pode crescer. Nas minhas experiências, nas minhas vivências, eu não tenho visto ainda tão forte essa questão do jovem que não dá esse tempo. O que eu percebo mais é essa frustração, talvez, pela não clareza do que se espera, pelo não feedback, pelo não retorno do que ele está conseguindo entregar e de não enxergar quais os outros caminhos, as outras possibilidades que ele vai ter pela frente. Se nós pensarmos, por exemplo, em indústria, aí sim eu acho que é um grande desafio, que é a indústria, por mais que o tempo evolua, por mais que a gente tenha toda uma questão de automação, você sempre vai ter a questão dela ser um processo contínuo, onde alguém vai estar lá para que esse processo aconteça. Então, acho que o maior desafio das indústrias é conseguir criar outros programas, outras formas de poder buscar a participação das pessoas, aquela questão de ideias, de envolvimento em programas, para que torne-se o ambiente um pouco mais interessante e desafiador. Estamos conversando com a Anete Martins, gerente de recursos humanos na indústria Docília, aqui de Lajeado. Também agradecemos esse espaço na sua agenda. Anete, pensando hoje no Brasil, o mercado de trabalho um pouco diferente do que estava talvez há meio ano, um ano atrás, o que um trabalhador hoje precisa levar em consideração, o que o mercado de trabalho hoje valoriza, enfim, procura numa pessoa que possa participar da sua empresa. O que é fundamental, vamos dizer assim, para que aquela pessoa esteja bem qualificada para o mercado de trabalho nos dias de hoje? Acho que tudo depende da função, né? Se nós formos pegar uma função mais básica ou a nível de indústria, nem sempre nós temos uma necessidade de capacitação, de qualificação. Lógico que nós gostaríamos que ensino médio todas as pessoas tivessem, e a gente sabe que não é uma realidade do nosso país, nem do nosso município, embora se tenham tantas oportunidades para estudar, né? Mas às vezes as pessoas desistem cedo e não retomam. Então,
para a indústria, o que a gente busca mais são pessoas que tenham pelo menos uma certa estabilidade em empregos anteriores, né? Demonstrem essa vontade de aprender, para que a gente possa, à medida que a empresa vai crescendo, oferecer outras oportunidades e a pessoa ir crescendo com elas, né? Já quando você vai para áreas administrativas, acaba tendo uma exigência de qualificação um pouco maior, normalmente até uma graduação, pensando que Lajeado e região em torno é atendida pela Univates, que tem crescido muito, então nós temos realmente muitas pessoas estudando, então acaba se abrindo as oportunidades também e já trabalhando um pouco mais essa questão da graduação, né? E obviamente quanto maior o cargo, mais qualificações, aí uma graduação completa, uma especialização, né? Enfim, até algumas pessoas já com mestrado. Mas, acima de tudo, eu acho que o que as empresas buscam, isso parece tão batido já, né? A questão da uma pessoa comprometida. Mas, assim, semana passada ainda teve a Convenção Logista aqui em Lajeado, um evento muito bem organizado, assim, senti muito orgulho, né, do nível do evento que nós tivemos aqui. E se batia muito isso, né? Estamos vivendo um momento diferente da economia, estamos vivendo um momento de crise. Então, o momento da crise é tire o S e crie, né? Faça diferente, faça mais com menos. Então, na verdade, acima de tudo, o que as empresas buscam são pessoas que se importem com o seu trabalho, que tentem fazer as coisas um pouco diferentes, que tentem buscar resultados diferentes, que sejam críticas, mas que proponham, né? Porque às vezes também tem aquela pessoa que só critica, mas também não traz, não propõe. Então, o crítico é no sentido de sempre fizemos assim, temos que continuar fazendo assim, podemos fazer diferente. O que eu posso fazer de diferente, né? Então, acho que isso sim. E se você pensar, acho que em todos os segmentos, comércio, indústria, enfim, né? Acho que todos os segmentos, isso sempre é bem-vindo. Muito bem, obrigado, Anete, por essas colocações. Talvez para terminarmos aqui o nosso programa, o nosso bate-papo de hoje sobre essa questão de recursos humanos, uma palavra sua para aquela pessoa que está no início da sua vida profissional, que está talvez até pensando no que vai fazer futuramente, que está talvez cursando uma faculdade. Você falou em comprometimento. O que mais você poderia dizer assim em termos de dica, de orientação, de estímulo para aquele que está entrando no mercado de trabalho? Uma palavra final aqui, quem sabe, de apoio, de estímulo àqueles que estão entrando no mercado de trabalho. Eu digo que eu não conheço nenhum lugar que não dê oportunidade para aquela pessoa que se diferencia. Então, assim, tente buscar algo que você goste de fazer e tente ser o melhor que você puder ser, né? E aí isso passa por qualificação, isso passa por dedicação ao trabalho também, porque às vezes tem aquela questão, eu estou fazendo uma faculdade. Ok, você está fazendo um senhor investimento, mas o canudo por si só não faz nada por ti, né? Então, o quanto você está aproveitando esse conhecimento que você está buscando, o quanto você está aproveitando as oportunidades que existem na empresa de fazer diferente, né? Então, acho que é isso, né? Trabalhar com dedicação, com empenho, né, para fazer a coisa ser gostosa para você, né? Eu digo para as pessoas que lá na empresa que a gente passa 1/3 da nossa vida no trabalho e a nossa vida passa muito rápido, então não vale a pena ficar 1/3 do dia sofrendo, né? A gente tem que fazer valer a pena esse 1/3 que a gente fica dentro da empresa. Anete, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Castelo Forte, que de fato muitas pessoas possam ver o trabalho como uma fonte de colaboração, de cooperação e realmente fazer bem feito e também ter bom proveito do seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez e agradecemos o seu conhecimento e a sua participação aqui no programa Castelo Forte. Que agradeço a oportunidade e eu gostaria de encerrar com essa frase que eu vi nesse material aqui. Então Jesus perguntou sobre o que vocês estão conversando pelo caminho. Eu acho que isso faz total sentido, né? Nós temos trabalhado muito isso na empresa. A nossa vida são escolhas,
né? Então, eu escolher sofrer ou escolher ser feliz, eu escolher o trabalho como uma fonte de crescimento, desenvolvimento ou como um castigo, às vezes está na forma como eu converso comigo mesmo, né? Como eu enxergo as coisas. Então, acho que a gente pode sempre escolher enxergar pelo lado positivo. A vida sempre vai ter seus altos e baixos, sempre vai ter o lado bom e o lado ruim, mas se eu olhar com positividade para as coisas, a gente supera os desafios que vêm pela frente. Muito obrigado, Anete. Olá, convido para nosso momento de reflexão a partir da Palavra de Deus, a Bíblia. Gostaria de compartilhar com você uma reflexão sobre
aquilo que nós recebemos na vida e como nós recebemos, de que forma nós enxergamos aquilo que temos em nossas mãos. Em muitos lugares, muitos países, existe um domingo que é chamado Domingo de Ação de Graças, que é um domingo onde especialmente nas igrejas se lembra de agradecer a Deus por aquilo que nós temos para a nossa vida, não só a nossa sobrevivência, mas muito mais do que isto. Um certo salmo, o Salmo 65, o salmista diz: é justo a Deus que o povo te louve e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar. Esse salmo, ele é um salmo de gratidão a Deus pelas colheitas. E algumas coisas que o salmista lembra de agradecer são, por exemplo, o perdão e aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus e também no convívio na igreja. Você já pensou como que o perdão é importante para a nossa vida? Você já pensou em agradecer pelo perdão que vem de Deus, perdão que vem de outras pessoas? Será que nós já paramos para agradecer pela palavra de Deus, que nos ensina a honestidade, a esperança, o amor, a solidariedade e nos mostra o caminho até Deus e o caminho para a vida eterna? Em segundo lugar, o salmista agradece pelas colheitas na sua vida. Naquela época, um mundo, uma situação mais rural, de agricultura. Nos dias de hoje, podemos também dizer que as nossas colheitas são resultado do nosso trabalho, seja na fábrica, seja no escritório, seja na terra, na agricultura, enfim, tantas formas diferentes de ganharmos o nosso pão de cada dia. Mas, querido amigo, amiga, nós hoje temos muito mais acesso a produtos, a comidas, a experiências, a lazer, do que outras gerações tiveram no Brasil. No entanto, frequentemente percebemos a insatisfação, a ingratidão e aquela sensação de que nunca temos o suficiente. Por isso, convido para que nós sejamos pessoas que olham ao redor, que recebem aquilo que nós temos no dia a dia, desde o alimento na mesa, a opções de lazer, amizades, escolas, a nossa moradia, acesso à tecnologia, e que possamos receber isso, não só como algo normal, ou um direito, ou dizermos que isso todo mundo precisa ter, mas recebermos de coração agradecido. Pois quem agradece, quem reconhece que muito tem recebido, é certamente uma pessoa mais feliz, satisfeita, uma pessoa que tem um bem-estar muito maior. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, e sede agradecido. Que nós possamos ser pessoas que tenham um coração agradecido, que os nossos olhos percebam o quanto a gente tem sido agraciado no nosso dia a dia. Que possamos louvar a Deus, nosso Senhor, e agradecer também ao nosso próximo por tudo aquilo que nós recebemos de graça e pela generosidade divina e dos nossos próximos, o nosso irmão e irmã na fé. Amém.